Salmo 90. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos aos Teus olhos, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? É a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Louvado seja Deus. Somos um povo muito feliz, vivendo dias tão difíceis na face desta terra, mas temos esta riqueza maravilhosa, nos dirigir à sua casa, na certeza que o Senhor fala com as nossas almas. Quando o Senhor Jesus ainda estava com os seus discípulos, Ele disse: não vos deixarei sós, vocês não vão ficar sozinhos, órfãos, abandonados. Eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. É esse Espírito Santo que dirige os santos cultos, que reveste os servos que o Senhor coloca diante do seu povo, e através da sua palavra, o Senhor sustenta as nossas almas.
Nunca faltou na nossa vida este alimento vindo dos céus, a sua palavra que sustenta a nossa alma e também orienta os nossos passos. Pois num outro salmo fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quantos momentos da nossa vida estamos em dúvidas, com incertezas, não sabemos qual é o melhor caminho a tomar, que decisão devemos adotar, mas nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada aos nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem anda na luz da palavra de Deus não erra, irmãos. E nesta manhã, o Senhor promete para todos nós: nos teus caminhos não faltará a luz de Deus. Nos momentos decisivos da tua vida, o Senhor não te deixará na dúvida, na escuridão, na penumbra do medo, da incerteza, pois o Senhor iluminará os teus passos. Glória a Jesus. E nesta manhã mesmo, alguém precisa da luz de Deus. O Senhor não te deixará na escuridão. Hoje o Senhor acende uma lâmpada na tua cabeça e as tuas decisões serão iluminadas pela palavra de Deus. Tua vida será de paz, iluminada. Tem a palavra da candeia, que quando se coloca ali o combustível, o azeite, a candeia, numa linguagem nossa, é a lamparina, que tem ali um azeite, um pequeno cordão, e ali se coloca fogo na ponta daquele cordão. E a palavra fala que a candeia não deve ficar debaixo da cama, debaixo de algum móvel. A candeia tem que ficar no veladouro, numa prateleira alta, numa cantoneira, numa altura que ilumina todo aquele ambiente. Assim o Senhor fará de cada um de nós aqui uma candeia bem acesa. A luz de Deus na tua vida iluminará a tua casa, iluminará a tua família, os que estão em volta de ti. Muitos chegarão ao nosso encontro cheios de dúvidas, de medos e de incertezas, mas encontrará em nós, não pelo nosso merecimento ou capacidade, mas pela misericórdia de Deus, encontrará a luz de Deus na nossa vida. Então, nesta manhã, Deus promete para todos nós que vai aumentar a sua luz nos nossos caminhos. Senhor, iluminará os teus passos, tu não errarás. Glória ao nome do Senhor. E aonde você entrar, a luz de Deus entra junto contigo. Aonde não tem luz, existe medo, insegurança. Trevas, irmãos, é sinal de amargura. Quantos sofrem com depressão, com uma raiz de amargura no coração? Às vezes o médico não encontra nada, os exames não constatam nada, mas ele tem uma tristeza. Aleluia. Porque está faltando a luz de Deus ali, irmãos. O azeite na lamparina, o azeite do céu naquela casa, naquele coração. Então hoje o Senhor aumenta o seu azeite aqui entre nós, irmãos. Lá na parábola das virgens, que estavam esperando o seu esposo,
As prudentes levavam azeite nas suas vasilhas. Estava sempre com a lâmpada acesa. Então viemos nesta manhã aqui, outros assistindo nos seus lares. Poderoso Senhor, de aumentar o azeite em todas estas lâmpadas. Seja iluminado a tua vida espiritual e a tua vida material. Seja aumentado em todo nós o seu azeite. E o Senhor nos dá graça de entender que até alguma tristeza, alguma raiz de amargura, alguma depressão que está rondando alguma casa, alguém que não tem mais alegria, seja liberto agora em nome do Senhor Jesus. Haja paz no teu coração. Deixa o Senhor visitar a tua alma. Deixa o Senhor arrancar de ti toda essa angústia. O teu coração é templo e morada do Espírito Santo. Mas alguém invadiu o teu coração e colocou alguma tranqueira, alguma tristeza, alguma mágoa. E isso está te judiando, está te fazendo sofrer. E hoje o Senhor coloca o seu azeite. Tudo que não vem de Deus vai sair do nosso coração por esta palavra. E a nossa lâmpada sairá daqui bem acesa, para a honra e glória do nome do Senhor. Alguém tem decisões para tomar? Alguém tem providências? Alguém precisa se posicionar em algum assunto? Mas até hoje não veio com clareza como proceder, como fazer. Mas hoje o Senhor promete para todos nós que vai aumentar a sua luz. E o Senhor vai mostrar o que é melhor para a sua obra, para a tua vida espiritual e até para a tua vida material. Neste salmo que nós lemos, irmãos, são tantas coisas tão maravilhosas que o Senhor deixou aqui para nós. Mas aqui, irmãos, fala da fragilidade do homem. Nós, irmãos, fomos feitos para ser eternos. Quando Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, tudo ele fez com a sua palavra, mas o homem ele fez com as suas mãos, pegou do barro, trabalhou ali e assoprou sobre as suas narinas, lhe dando espírito de vida. E a intenção do nosso Deus naquele dia era para que o homem fosse eterno. Mas, como todos conhecemos, o homem falhou diante de Deus, e o que era para ser eterno passou a ser limitado, ter um período de existência. Como no próprio livro de Eclesiastes fala que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então a nossa vida ficou limitada, poucos anos, e como lemos aqui, irmãos, o tempo voa, passa muito rápido. Como Deus deu na oração, já estamos no segundo semestre deste ano, irmãos. Parece que nós estamos lembrando da janta da passagem de ano, que foi esses dias. Já estamos no segundo semestre. O tempo está voando, muito notório, claro diante de todos nós. E é nesse período, irmãos, da nossa existência, que temos que louvar a Deus, cumprir a nossa missão, desenvolver com alegria aquilo que o Senhor nos confia, porque o tempo está passando, irmãos. Aqui fala que a nossa vida é como um conto ligeiro, um livrinho de história que se ensina às crianças serem alfabetizadas. Poucas páginas, aquele livrinho,
letras grandes, mais desenho, figuras do que texto, do que letras. Se um adulto pegar para ler, ele lê em pouquíssimo tempo, mas ele foi feito para criança. Então este é um conto ligeiro. E aqui este salmo fala que a nossa vida se compara com um conto ligeiro. É muito rápido, o tempo passa. E quantos projetos de Deus, quantos planos do Senhor a respeito da nossa vida, da nossa família, naquilo que o Senhor nos confia. E muitas vezes os planos estão lentos, outros muito atrasados. As páginas vão passando e não existe uma evolução, um desenvolvimento. Mas nesta manhã Deus manda esta palavra, que hoje Ele quer examinar o livro de todos nós que estamos aqui e de quem está assistindo na sua casa também. E o Senhor promete para todos nós que Ele vai virar a página da nossa existência. O que até hoje estava lento, o que até hoje não tinha muita alegria, o que não prosperava, o que não dava muito certo, o Senhor promete para todos nós que vai virar essa página. E o Senhor vai escrever coisas novas na vida de todos nós. Vamos abrir o coração para o Senhor trabalhar na nossa vida. Como tem aquele hino que fala, meu coração é todo teu, Senhor. Vamos abrir a nossa vida, Senhor, trabalha do jeito que Tu quiser. Opera na minha vida, Senhor. Eu quero que Tu complete o que Tu planejou ao meu respeito. Lá nas epístolas, quando fala da obra do Senhor Jesus, fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Autor é quem escreve, um autor de livro é quem escreve o livro. Então o Senhor é autor e consumador da nossa fé. É Ele que escreveu a nossa salvação, a nossa existência, nestes poucos anos que passamos aqui. E Ele é tão poderoso que, além de Ele ser o autor, Ele é o consumador. É o que realiza. É o que faz acontecer aquilo que Ele escreveu. Irmandade querida, nesta manhã Deus manda esta palavra. Tudo que Deus escreveu ao nosso respeito vai acontecer, irmãos. Custe o que custar, vai acontecer. Às vezes vai se iniciar uma obra, uma edificação, uma construção. Então tem aquele que é o autor, o projetista, o que planeja aquela obra. Então é uma engenharia, assuntos que envolvem arquitetos e todas as outras matérias que compõem este assunto. Então existe um projeto, um autor. E a execução, às vezes, é outra empresa que faz. É a construtora, é um empreiteiro. Então um é o autor e o outro é o que realiza. Mas o Senhor, nessa epístola, Ele deixou tão claro que Ele mesmo é o engenheiro e Ele mesmo é o que realiza a obra. Não tem empresa que fala engenharia e construções? É engenharia e faz a obra. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tudo que Deus traçou na tua vida, Ele vai realizar.
num dos versículos aqui fala, irmãos, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Então aqui pedia que aparecesse a tua obra. Senhor, o projeto existe, o planejamento existe, a autoria do teu desejo existe, mas apareça a tua obra. Queremos ver a tua obra, Senhor. Queremos ver a construção aparecer. Glória a Jesus. Então nesta manhã Deus manda esta palavra, que a obra dele vai aparecer. Vai aparecer a obra de Deus na nossa vida. Que o Senhor tem planejado a nosso respeito, irmãos. Está na hora do Senhor cumprir muitas das suas promessas. A planta estava aprovada, mas não tinha movimento de obra. Mas de repente ali, irmãos, vem alguém que limpa o terreno, vem alguém que faz a terraplenagem, e começa a chegar caminhão, e começa a chegar funcionário, e aquele movimento é porque está aparecendo a sua obra. Na vida de muitos o projeto estava aprovado, mas não estava aparecendo a obra. Mas o Senhor revelou, irmãos, por este versinho, que vai aparecer as obras de Deus na nossa vida. Prepara o teu coração, que vai ter um movimento de Deus na tua vida. A obra de Deus vai aparecer na tua casa. O que Deus traçou vai se realizar. O que está parado vai ter um movimento, vai andar. E depois dizia que apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Depois da obra pronta aparece a glória de Deus. Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã, irmãos. A obra de Deus vai aparecer. E a glória vai envolver a nossa vida. Às vezes vamos num centro comercial, num shopping, ou até mesmo na rua. E ali, irmãos, precisa trocar de calçada, ou às vezes desviar. Então tem uma placa ali: desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor atendê-lo. Glória a Jesus. Hoje Deus coloca uma placa na vida de muitos aqui: a obra vai começar. Glória a Jesus. O que está acontecendo com esta família? O que está acontecendo com essa moça, com esse moço, com esse irmão? Que diferença é o Senhor iniciando a sua obra. Glória a Jesus. E nem sempre a obra é gostosa, é prazerosa. A obra é sujeira, a obra é barulho. Nem tudo é gostoso numa obra. Poeira, né, irmãos? Então não estranhe o que vai acontecer na tua vida. E tem alguém aqui que Deus já está trabalhando na tua vida há tanto tempo, você não percebeu. Você só está reclamando do barulho, da poeira. E você não está entendendo que é o Senhor trabalhando a teu favor. Então é este pouquinho que o Senhor manda para nós, irmãos. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E às vezes nós começamos uma pequena reforma, algum serviço, e pela dificuldade dos nossos dias, as coisas encarecem, foge do planejamento dos gastos, e às vezes até alguma coisa precisa parar, precisa retardar, deixar para mais para frente. Fica inacabado, fica imperfeito. Fazer o quê?
Não deu. Mas o nosso Deus, irmãos, o que Ele começa, Ele vai até o fim. Receba esta palavra vinda de Deus. O que o Senhor começou na nossa vida vai até o fim, irmãos. E o nome de Deus vai ser glorificado. Muitas vezes algum material velho não combina com a beleza do material novo. Tem coisa que Deus vai tirar de nós. Tem sentimento que o Senhor vai arrancar. A talhadeira vai passar. O que não presta vai embora. E vem vindo coisas novas na vida de todos nós. Como está escrito lá em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Então este versinho que Deus manda para nós: apareça tuas obras aos teus servos. E depois diz, irmãos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora não é mais obra de Deus, agora é a obra das nossas mãos. O que o Senhor requer de cada um de nós. O serviço que o Senhor nos confiou, a responsabilidade que o Senhor colocou na nossa mão, não passa para o outro. Não negue o teu Deus. Não enterre o teu talento. Você está servindo a Deus com alegria? Então este versinho fala contigo agora: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Se o que eu estou fazendo, tu está se agradando. Se o que eu tenho feito pelo bem da tua obra está, Senhor, de acordo com o teu querer na minha vida. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Glória a Jesus. E o Senhor promete aqui hoje que Ele vai confirmar o trabalho das nossas mãos. Glória a Jesus. Quando alguém faz algum serviço, passa alguém para examinar, para aprovar. Se é uma obra pública, se é uma obra do governo, passa alguém ali, faz a medição, analisa a qualidade do material, do serviço que foi feito, finaliza o mês. Então, foi aprovado o serviço, de acordo com o projeto, de acordo com o material que era para ser aplicado, no tempo desejado. Então passa ali o fiscal, aquele conferente, e confirma o trabalho das mãos de quem fez. E hoje esse fiscal está aqui junto de todos nós. Está aí na tua casa. E o que você tem feito está patente aos olhos de Deus. E o Senhor conferiu o teu bom propósito. Será que o Senhor está se agradando de mim? O fiscal está aqui hoje. E o fiscal examinou a tua vida, tuas atitudes, tudo que você tem feito. Não foi fácil. Alguém te criticou. Alguém não concordou com as tuas atitudes. Alguém quis te desanimar, mas você não deu ouvido para ninguém. Você serviu a Deus com alegria. E hoje o fiscal passa na tua obra e confirma o trabalho das tuas mãos. Aprovado. Está tudo certo. Está tudo como foi projetado. E o que acontece quando o fiscal passa e vê que está tudo certo, tudo aprovado? Ele autoriza o pagamento. O que foi projetado